Hoje a gente vai falar um pouco sobre produtividade. Então, se você está querendo ficar mais produtivo no seu trabalho, nos seus estudos ou em alguma outra área, assiste esse vídeo até o final que a gente vai resolver isso ainda hoje. E para quem não me conhece, o meu nome é Kelvin Correa e esse aqui é o canal Você Mais Foda. E começando a falar um pouco sobre produtividade, ser produtivo nada mais é do que você fazer mais coisas em menos tempo. Porém, é muito importante que a gente inclua nessa descrição que a sua produtividade ela não pode acontecer em detrimento da excelência naquilo que você está fazendo. Então, uma forma melhor de se falar talvez seria: a produtividade é produzir mais em menos tempo e com alta performance. E a partir desses princípios eu separei aqui 3 passos bem práticos que você pode começar a executar ainda hoje para se tornar mais produtivo. Então vamos lá. E o primeiro passo que você precisa fazer é organizar as suas tarefas. Tenha uma lista de afazeres. No dia anterior, no final dele, ou às vezes no começo de cada um dia, anote e planeje todas as suas tarefas, tudo aquilo que você vai executar naquele dia. Começa primeiro anotando tudo que vier à cabeça ali de forma aleatória, de maneira meio abstrata, e depois você organiza tudo certinho, o que vai ser executado primeiro, ou às vezes até em qual bloco do dia você vai fazer cada coisa. Você pode utilizar a forma mais simples, que seria literalmente montar uma lista de tarefas, ali num bloco de notas ou num caderno, onde você preferir, e organizar ela dessa maneira com que as que você vai executar primeiro fiquem no topo e conforme você for fazendo, você vai ticando ali as tarefas já concluídas. Mas eu estava pensando em uma forma de a gente conseguir classificar essas tarefas e decidir o que será feito primeiro e o que será feito depois, e também uma forma de tornar essa lista mais visual, Existem pessoas que não gostam muito dessa forma mais antiga, vamos dizer assim, ou mais engessada, de realmente uma lista ali escrita, nos itens um abaixo do outro. Eu sinceramente não me lembro se eu vi esse esquema, que eu vou colocar logo a seguir na tela para vocês, se eu vi ele em algum lugar, se eu tenho algum resquício de algum estudo que eu fiz da área mais antigo que não está fresco aqui na minha cabeça, mas eu montei um desenho que eu vou colocar na tela para vocês, que é uma maneira bem simples e bem prática da gente entender como priorizar as tarefas, e é uma maneira bem visual aí para quem gosta de se orientar dessa forma. Bom, o quadro é esse que eu estou colocando na tela aí para vocês. Então vou dar uma olhada aqui para explicando melhor. Como vocês podem ver, ele é dividido em 4 classes de tarefas e a gente está usando aqui 2 variáveis para organizar todas as nossas atividades, que seria a urgência e a importância. A gente colocou a urgência na vertical, então quanto mais acima no quadro, mais urgente é essa tarefa, e colocamos a importância na horizontal. Assim, quanto mais à direita, mais importante é aquilo. Da mesma forma que funciona um gráfico, assim determinando a ordem de prioridade de execução de cada tarefa. O primeiro quadrante seria das tarefas urgentes e importantes, o segundo, as do urgente, mas não muito importantes, o terceiro quadrante seria as tarefas que são importantes, mas não estão muito urgentes, e por último, o quarto, as que não são muito importantes e nem muito urgentes. Esse tipo de organização deixa os seus estudos, o seu trabalho ou o seu dia a dia, de uma forma geral, muito mais produtivo. E também a gente não perde tempo de ficar pensando toda hora o que a gente precisa fazer logo em seguida, porque dessa forma a gente tem a clareza e a tranquilidade de saber que está tudo anotado e que já tem uma ordem específica que é só você consultar e fazer. E isso deixa a gente até menos ansioso durante o dia, o que aumenta bastante o nosso foco naquela atividade, o que consequentemente aumenta a nossa performance naquilo. E eu achei aqui o meu rascunho, o meu esboço que eu fiz, essa imagem bonitinha aí que eu coloquei na tela para vocês. Na verdade era isso aqui que eu peguei uma caneta ali enquanto eu estava almoçando, que eu estava pensando nisso e tive a ideia de passar aí para vocês, tá bom? Mas voltando aqui, uma coisa importante a se ressaltar, sobre esse quadrante, sobre esse desenho que eu montei para vocês, ou sobre qualquer outra organização de tarefas, é que o ideal, com o tempo, é que suas tarefas deixem de ficar aparecendo naquele lado do quadrante de urgentes
e que elas passem a ficar basicamente só na parte dos importantes. Se você larga a mão da procrastinação e se organiza, você aprende a parar de ficar apagando incêndio, correndo atrás ali daquelas tarefas que estão atrasadas, que você deveria ter feito em outro prazo, mas acabou deixando para a última hora. E começa a realmente fazer tudo com antecedência e com mais tranquilidade, o que consequentemente faz com que você faça tudo com mais qualidade. Inclusive, se você é uma pessoa muito procrastinadora, eu já tenho um vídeo explicando aqui um método bem prático para você deixar a procrastinação de lado, que eu vou deixar linkado aqui em cima para você assistir depois desse vídeo. E outra coisa muito importante para a sua produtividade é você definir metas claras e objetivas para as principais tarefas, para as principais atividades que você está executando naquele período. Eu gosto de separar as metas em 3 metas diferentes, que seria a super meta, a meta e a meta diária. E a gente começa a construção dessas metas pela super meta, que seria a maior delas. Geralmente essa super meta seria equivalente para um tempo de 1 ano ou até o final desse projeto, caso ele tenha fim. Depois dela, o segundo nível que eu chamei de meta seria a maneira de você quebrar a super meta em trimestres ou em meses. E por último, a metinha ou a nossa meta diária, como o nome já diz, é justamente o que a gente precisa fazer em cada um dos dias para conseguir atingir aquilo. Eu não vou me aprofundar muito aqui nesse tema de metas nesse vídeo, para ele não ficar muito longo e também porque eu pretendo trazer um vídeo especificamente falando só sobre metas. Então, se você acha esse assunto interessante, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer um vídeo para vocês, explicando como realmente montar uma meta, qual a importância dela na nossa vida, como que a gente consegue realmente cumprir com ela. Então não esquece de deixar aqui nos comentários para eu ver se eu gravo esse vídeo mais rápido, se ele é interessante para vocês. Mas só um exemplo para esse vídeo que é sobre produtividade. Vamos supor que a sua super meta seja entregar o seu TCC até setembro. E você sabe que para o seu curso, na sua faculdade, no tema que você vai abordar, uma média de 40 páginas seria um número ok, um número bom para o final de um TCC. Então a sua super meta, na realidade, vão ser essas 40 páginas. Então, dividindo por mês, considerando que agora é final de maio e você precisa entregar até o começo de setembro, nós temos 3 meses para esse prazo de entrega. Dessa forma, a nossa meta mensal seria de 13,3 páginas, mas vamos arredondar aqui para 14 páginas por mês então. Sendo assim, calculando a nossa meta diária, considerando ali uma média de 30 dias para cada mês, a gente tem que escrever só uma página do nosso artigo, do nosso TCC, a cada 2 dias. Então, quebrando dessa maneira, parece até muito fácil e impossível de não entregar, Mas quem se lembra da época da escola, fez curso ou alguma faculdade, com certeza conhece, vão se lembrar aí de muitos amigos que entregavam basicamente todos os trabalhos em atraso. E olha que muito provavelmente não são nem trabalhos como um TCC longo desse. Tendo essa clareza das suas metas, a sua produtividade vai aumentar e muito, porque você sabe exatamente o que e quanto fazer daquilo para chegar no que você precisa ou deseja. E dessa forma também fica muito mais fácil de você utilizar a dica anterior, apenas pegando essa sua meta diária e colocando naquela sua lista de tarefas. Depois dessa dica, esse vídeo já até merece a sua curtida, Então para de preguiça, aperta nesse botão aí para ele ser divulgado para cada vez mais pessoas. Voltando aqui para o conteúdo, para amarrar tudo isso, é muito importante que você tenha uma rotina. Então você precisa montar, você precisa pensar uma rotina que seja condizente com aquelas metas que você colocou e que te ajude na organização e na realização das suas tarefas. Aqui eu estou falando sobre literalmente você programar os seus dias e as suas semanas que ainda estão por vir. E calma, que eu sei que muita gente já está pensando que tem muito imprevisto no seu dia a dia, que não tem uma rotina certinha, mas a gente vai falar sobre isso. O que você precisa fazer é o seguinte: pega a sua agenda do Google, um bloco de notas ou um caderninho, e começa a anotar ali todas as suas tarefas, todos os seus compromissos que acontecem toda semana, independente de qualquer imprevisto ou qualquer coisa. Então, para quem é CLT, quem tem um horário mais padrão, às vezes vai ser colocar ali naquela agenda que das 8 às 18, de segunda a sexta-feira, você tem que estar na empresa.
Às vezes, se você trabalha de forma híbrida, né, o home office e também o presencial, segunda, quarta e sexta o home office e terça e quinta o trabalho presencial. Você vai anotando conforme a sua realidade. Então, continuando, sei lá, você vai colocar que terça, quarta e quinta você vai para academia, que você pratica algum exercício físico das 7 às 8, porém na segunda e sexta-feira não, porque você tem uma pós-graduação, tem algum curso que tome esse seu tempo ali, às vezes das 7 às 9 da noite. E assim você vai anotando, primeiramente, tudo que é totalmente previsível na sua semana. Depois é importante que você vá preenchendo aquelas lacunas que vão ficando ali, né, de horários que são um pouco mais incertos, que você às vezes faz uma coisa, às vezes faz outra, dependendo do que aparecer no seu dia a dia. Mas é muito importante que você preencha esses espaços com atividades que você gostaria de fazer ou pelo menos pretende, mesmo que você não cumpra exatamente daquela maneira. Então, por exemplo, se você está querendo aprender sobre finanças e desenvolvimento pessoal e sabe que desde que seu chuveiro não queime ou que seu cachorro não fique doente, toda quarta-feira, das 8 às 9 da noite, você vai ter um horário disponível para isso, coloca nessa agenda e escreve lá, que você vai acessar o canal aqui Você Mais Foda e pesquisar alguns conteúdos interessantes para você. Dessa forma, você vai ajustando a sua rotina aos poucos, para que ela fique o mais próxima possível do que você precisa e deseja. Vão haver dias que você não vai conseguir cumprir tudo isso, vão haver dias que vão aparecer algumas urgências ou que você vai atrasar algumas dessas atividades, mas não tem problema, isso faz parte da sua rotina. Aos poucos você vai aprendendo a se organizar melhor e também a realocar ali algumas coisas importantes que você tem dentro dessa rotina quando você tiver algum imprevisto, alguma coisa do tipo. Mesmo que você não cumpra 100% da sua rotina, é muito importante ter ela muito bem descrita, porque a longo prazo ela consegue te puxar ali sempre o mais próximo possível daquilo que você planejou. Ela não deixa com que o dia a dia, aquela inércia que a gente vai vivendo e vai aparecendo vários problemas, acabe fazendo com que você não cumpra suas metas e faz também com que você não consiga executar todas as tarefas que você precisa. E uma dica bônus que eu vou deixar aqui para vocês, que na verdade são 3 coisas, seria você ter um sono de qualidade, uma alimentação adequada e fazer exercícios físicos com frequência. E você tendo esses 3 hábitos em dia, eles vão fazer com que você tenha menos estresse, que você tenha mais energia para realizar as suas tarefas, vão fazer que você tenha mais concentração, vão fazer até que você tenha uma memória melhor. E isso tudo ajuda e muito na sua produtividade e também na performance daquilo que você está fazendo. E sim, para quem estranhou, ter um sono de qualidade também é um hábito, porque a higiene do seu sono começa desde o momento em que você acorda. E eu tenho um vídeo sobre isso já aqui no canal, que eu vou deixar linkado também para vocês aí. Para quem tiver com algum problema no sono, precisando regular ele, já assista depois desse vídeo. Então para o vídeo de hoje é isso. Se você gostou dele, não esquece de deixar a curtida aqui embaixo para espalhar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. E se você gosta desse tipo de tema, se inscreve aqui no canal. Um abraço, até os próximos vídeos.